A primeira temporada de Creature Commandos terminou e deixou muitas teorias e perguntas do que pode acontecer no futuro. Com uma segunda temporada confirmada, já podemos especular o destino de alguns personagens e da trama, especialmente da Nina Mazursky. Será que ela vai voltar? E no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre os segredos do final de Creature Commandos. Afinal, quem são aqueles personagens que apareceram no final? Qual a ligação daquela múmia com a Nina Mazursky? O que o James Gunn falou que pode ser uma dica do que vai acontecer na segunda temporada? Nesse vídeo, vamos passar tudo a limpo e teorizar o que pode acontecer nessa segunda temporada de Creature Commandos. Roda a abertura e vamos lá! No último episódio, a Nina é incentivada pelos seus colegas a matar a princesa Ilana, já que ela estava nadando num laguinho. Mas por culpa do Doninha, ela é flagrada pela princesa em ação e acaba morrendo num duelo subaquático. Muitos fãs ficaram tristes com a morte da Nina, porque ela era uma das poucas pessoas do grupo que realmente era uma boa pessoa e talvez não merecesse ter morrido ali. Contudo, a sua morte talvez não signifique que ela não vá aparecer numa segunda temporada. Na última cena do Creature Commandos, somos apresentados à nova formação do grupo, que tem o Tubarão-Rei, Dr. Fósforos, Nosferata, G.I. Robot reconstruído, agora grandão, a noiva e também essa múmia. E o nome dessa múmia é Cálice. Ela é uma personagem que apareceu pela primeira vez nas HQs do Frankenstein dos Novos 52. A Cálice é uma múmia ressuscitada e que possui extensos poderes de cura. Nessa HQ, ela participa da equipe do Frankenstein junto com a Nina Mazursky, Vincent Velcoro e Warren Griffith. Na edição número 12, Frankenstein confronta uma pessoa chamada Agente Mycroft. O vilão havia preparado uma armadilha e um poderoso feitiço é lançado no local. Isso atinge a Nina Mazursky, que tem o seu capacete destruído. Sem poder respirar, Nina morre nos braços da Cálice. A morte da Nina deixa Frankenstein possesso de fúria, já que nessa HQ, Frankenstein e Nina Mazursky estão num relacionamento. Pois é, tem esse casal aí nas HQs. Ah, Novo 52, você nunca deixa de me surpreender. Sem que o Frankenstein perceba, a Cálice ressuscita a Nina utilizando os seus poderes de cura. Essa ressurreição acontece fora de página, e quando o Frankenstein acorda depois de derrotar a criatura, a Nina aparece viva e não precisa mais do tubo com água para respirar. Então, nos quadrinhos já aconteceu dessa personagem Cálice, que é justamente essa personagem que apareceu no epílogo do Creature Commandos, de ressuscitar a Nina Mazursky. Será que esse é um indício que a Nina Mazursky possa ser ressuscitada? Agora, também é verdade que o James Gunn não costuma adaptar tão fielmente acontecimentos de quadrinhos. Se isso realmente vai acontecer, bem, isso fica no ramo da especulação. Mas talvez a noiva, ao ficar sabendo dos poderes da Cálice, dê um jeito de levar a equipe de volta para Pocolistan, para ressuscitar a sua amiga. Já que lembrando que o corpo da Nina ficou em Pocolistan, porque o Creature Commandos teve que sair do país rapidamente após a noiva matar a princesa Ilana. Não deu tempo de levar o corpo dela, não. Eu acho essa teoria possível de acontecer. Uma outra teoria que poderia justificar a volta da Nina Mazursky é se a história da segunda temporada continuasse sendo em Pocolistan, e que a própria Pocolistan tenha feito experiências em cima da Nina e ressuscitado ela. Mas bem, agora vamos falar um pouco sobre a outra personagem que apareceu no final da temporada, que é a Nosferata. Ela tinha aparecido no meio da temporada como uma detenta em Belle Reve. Nas HQs, ela é uma personagem que apareceu nas histórias do Superboy. A sua origem é um tanto quanto bizarra e lembra um pouco a da noiva. Nosferata foi um experimento de um projeto chamado Morio, que é uma espécie de precursor do projeto Cadmus que ocorreu nos anos 40, numa ilha afastada. Aqui, animais ganharam consciências, ficaram bípedes e formaram um reino, num lugar conhecido como Terras Selvagens. A Nosferata é uma das vilões que conspira para conquistar a ilha e esse reino, e fica só esperando a oportunidade certa para atacar. Na minha opinião, esse passado envolvendo as experiências e as terras selvagens é muito algo que James Gunn poderia adaptar numa história com a Nosferata. Considerando que a primeira temporada teve um grande foco em flashbacks, eu não duvido que o James Gunn continue com as mesmas ideias
e a gente tenha algum flashback da Nosferata nas Terras Selvagens. Agora, é importante também dizer que nas HQs ela é má sem nenhum traço de redenção. E o que a gente viu na primeira temporada é o James Gunn adaptando vilões e tentando trazer algum tipo de plot twist para dizer que eles não são pessoas tão ruins assim. Então, se a gente tiver essa adaptação das Terras Selvagens e da Nosferata, não espere uma adaptação um por um das HQs. E eu também vou arriscar aqui e dizer que seria bem legal ter uma segunda missão do Creature Commandos nessas terras selvagens, com os monstros conhecendo esses animais furries aí. Ainda mais porque tem toda essa questão dos reinos. E Amanda Waller poderia ver eles como uma ameaça? Eu não sei, eu só acho legal essa premissa aí dos monstros encontrando animais falantes numa ilha abandonada. E convenhamos que isso é bizarro e é a cara do James Gunn. Quando o James Gunn adaptou a Nina Mazursky para animação, ele manteve a base da sua origem das HQs tie-ins do Flashpoint. Só que ele adicionou alguns detalhes. Então, talvez ele faça a mesma coisa com a Nosferatu. Pegue a base, mas modifique um pouco para dar um pouco mais de coração à história. O único problema é que ele não fez isso com todos os personagens do Creature Commandos. Por exemplo, a Noiva e o Frankenstein. Ele acabou se baseando muito mais na versão dos livros, e não tanto nas HQs da DC. É por isso que eu digo, a questão da Nosferatu pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Ele pode ignorar todo esse passado da Nosferatu, envolvendo furries, porque, convenhamos, pode ser um pouco too much para ele. E no final ele pode adaptar só a Nosferatu como se fosse uma versão feminina do Nosferatu. E eu comentei antes a possibilidade da segunda temporada continuar com uma missão em Pokolistan. E eu não tirei isso do nada, porque a primeira temporada deixou algumas pontas abertas em Pokolistan. A princesa Ilana claramente tinha más intenções. É possível que a segunda temporada não seja uma nova missão em um outro lugar, e sim uma continuação envolvendo a primeira, em Pokolistan. Afinal, algum tipo de consequência deve acontecer no país após a morte da princesa Ilana. É possível continuar em Pokolistan? É possível. Agora, pessoalmente, eu não gostaria muito disso, porque essa trama em Pokolistan durante 7 episódios eles não conseguiram avançar muita coisa, sabe? Especialmente depois quando a Cersei é capturada. Agora, também é possível continuar essa trama envolvendo Pokolistan sem envolver diretamente Pokolistan. E a chave estaria na visão da Cersei. Isso porque tem um outro personagem importante que aparece na visão da Cersei. E é o Gorilla Grodd. Amanda Waller viu a visão. Ela viu o Gorilla Grodd. Talvez ela ainda tenha medo que a visão se concretize por causa do Grodd. E mande a equipe do Creature Commandos até Gorilla City. Essa seria uma premissa muito interessante para mostrar mais do vilão Gorilla Grodd, que todo mundo gosta, e que teve apenas um cameo na primeira temporada. E sem falar que seria um jeito muito interessante de linkar a segunda temporada com a primeira, através da visão da Cersei. Essa ideia, sim, eu acho que seria bem mais legal do que eles voltarem para Pokolistan. Até porque, potencialmente, Gorilla City daria uma grande história, com eles se infiltrando e tudo mais. Adoraria que tivesse isso. E vocês, será que eu tô divagando aqui na teoria de Gorilla City? Por favor, comentem aqui embaixo. Agora, especulando um pouco sobre personagens que podem aparecer nessa segunda temporada, eu tenho um palpite que a gente vai ver um personagem lobisomem. Isso porque o James Gunn, quando falou sobre o final do Creature Commandos numa entrevista, ele revelou que gosta muito de personagens lobisomens. Esse assunto surgiu justamente quando ele estava falando sobre a Kali ser uma múmia, e que ele nunca realmente foi um cara de múmias, e sim de lobisomens. Ele até cita que o Doninha meio que lembra um lobisomem. E isso até que faz sentido, porque no penúltimo episódio do Creature Commandos, a gente viu o Doninha se dando muito bem com lobos. Mas, tecnicamente, o Doninha não é um lobisomem. E quem sabe numa segunda temporada o James Gunn não aproveita para introduzir justamente esse personagem lobisomem. Nas HQs do Frankenstein, a mesma que originou a Nina Mazursky, existe um personagem chamado Warren Griffith. E se tem um lobisomem que pode aparecer no Creature Commandos, é justamente esse Warren. E agora vamos falar um pouco sobre a Cersei. Ela que foi tópico de polêmica ao longo da temporada, porque os fãs da Mulher Maravilha não gostaram com o que o James Gunn fez com a personagem, já que ela foi vendida como a grande vilã da temporada e foi descartada na metade como se não fosse uma personagem relevante. Será que ela pode voltar para uma segunda temporada? Eu, pessoalmente, acho que não há necessidade, especialmente depois das polêmicas envolvendo a Cersei. A única justificativa que eu vejo para ela voltar é se o James Gunn tiver planos grandes para essa vilã.
Sabe, como se ele estivesse preparando a Cersei para ser uma vilã do filme da Mulher Maravilha, por exemplo. Se não for para usá-la desse jeito, eu duvido que o James Gunn vai conseguir escrever a personagem sem irritar mais os fãs da Mulher Maravilha, que viram uma das principais vilãs da heroína ser nerfada bizonhamente ao ponto de perder por Doninha. E lembrando que a Cersei terminou a temporada presa em Bel Reef. Se o James Gunn deseja utilizar a personagem em algum filme da Mulher Maravilha, ela vai ter que fugir da prisão antes. E esse, inclusive, é um dos motivos de eu não ter gostado do desfecho da personagem no Curtir Comendos. Ela justamente ter ficado presa lá. Porque agora você tem que criar toda uma justificativa para tirar ela de Bel Reef e só depois você colocar ela num filme da Mulher Maravilha. Eu não sei, eu sinto que acabou sendo um grande erro utilizar a Cersei a troco de nada. Eu conseguiria entender ele utilizar a Cersei para construir algo, mas só jogar ali como se fosse o personagem aleatório de feiticeiro que a DC tem, porque convenhamos, ela só tava ali para preencher uma cota de feiticeiro, para ter a visão da história e fazer a história andar, aí eu não sei se vale a pena utilizar ela, sabe? Porque a gente tá falando de uma personagem que o carinho dos fãs da Mulher Maravilha é tipo o carinho que os fãs do Batman têm com o Coringa. Ou com os fãs do Superman com o Lex Luthor. Olha o que o Snyder fez com o Lex Luthor. Sabe, não dá pra mudar tanto esses personagens que são muito queridos por um grande público, porque pode dar backfire lá na frente depois. E foi o que aconteceu aqui com a Cersei. É bem verdade que com a Cersei presa, não é muito difícil de justificar ela fugir da prisão. Mas, né, teria que ter essa explicação em algum lugar. Ela não sai pronta para ser uma vilã no filme da Mulher Maravilha. E isso eu acho que é um problema. E além disso, o DCU estabeleceu que essa personagem pode ser facilmente imobilizada, se impedir que ela faça a sua magia com as mãos. O que eu também achei que foi uma decisão errada. Porque esse tipo de regra, depois, quando ela precisar ser uma grande vilã imponente contra a Diana, vai ser bem difícil de sustentar. É uma laçada com o laço da verdade nas mãos da Cersei que ela vai ser derrotada pela Mulher Maravilha. Foi isso que o Curtir Comendo estabeleceu. E, infelizmente, é por isso que eu digo, nerfar uma personagem que depois vai ter que bater de frente com a Mulher Maravilha é uma coisa que você não deveria ter feito. Por isso, para uma segunda temporada de Curtir Comendos, é melhor a Cersei passar bem longe. Outra coisa que ficou em aberto na temporada é a questão do Doninha. Aquela advogada ainda mantém a esperança de esclarecer o caso do personagem. E o Doninha é um personagem que já sobreviveu a algumas missões extremamente difíceis, como Corto Maltese e agora essa de Pocolistan. É por isso que numa segunda temporada, eu não duvido que ele vá de arrasta pra cima, sabe? Na roleta russa das missões do Esquadrão Suicida da Amanda Waller, eu acho que pode sobrar pro Doninha, hein? Agora, eu achei curioso essa correlação que o James Gunn fez com o Doninha e com o lobisomem. Se realmente tiver um novo personagem lobisomem no Curtir Comendos, como Warren Griffith, o James Gunn pode explorar o início de uma amizade entre os dois. Talvez o Warren até possa entender a língua do Doninha e inocentá-lo. Mas claro que isso é uma especulação minha, tentando ver algum desfecho para esse ponto em aberto envolvendo o advogado. Porque a única forma de desvendar esse caso é se alguém conseguir entender a língua do Doninha. E eu não consigo ver alguém sem ser um lobisomem, sabe? Um lobisomem que fale a língua dos humanos, mas também fale a língua dos lobos. Você também pode argumentar que é muito mais triste e pesado o Doninha nunca ter o seu caso revelado, e que o mundo vai ser sempre injusto com Doninha. Tudo bem, você pode achar isso, mas eu também acho difícil o James Gunn não dar algum tipo de encerramento para esse personagem, que já deu pra ver que ele se importa bastante com Doninha, já que ele fez ele sobreviver a 2 missões. Mas bem, depois do Doninha, ainda resta falar do último personagem, o Frankenstein. Todos concordamos que a sua participação no último episódio foi muito decepcionante, né? Ele acabou sendo um personagem que não passou por nenhum arco, e foi completamente inútil no último episódio. E considerando que ele apareceu na cena pós-crédito, eu acho bem possível que ele vá retornar na próxima temporada e continuar a sua busca pela noiva. Se isso acontecer, eu espero que o James Gunn tente dar algum tipo de arco pro Frankenstein, para ele pelo menos sair desse looping de ir atrás da noiva como se fosse a equipe Rocket com o Pikachu. Nos quadrinhos, ele se tornou um agente e realizou operações para uma organização chamada Shade. Depois, no Rebirth, ele formou uma equipe com alguns personagens do universo do Batman. E pra mim, esse é o melhor destino possível pro Frankenstein. Ele deixa a noiva de lado,
e vira membro de alguma equipe de monstros, e que não é o Creature Commandos. Mas galera, essas são as teorias do momento envolvendo a segunda temporada do Creature Commandos. O que vocês mais gostariam que acontecesse? A Nina Mazursky ressuscitar? Eu confesso que não gosto muito dessa teoria, porque quando um personagem morre numa história, eu gosto que ele permaneça morto. Mas é quadrinhos, é DC, ninguém fica realmente morto no universo da DC por muito tempo. E o público realmente gostou da Nina Mazursky, talvez o James Gunn tenha algum plano para ressuscitar ela. A teoria que eu mais gosto é essa envolvendo o Gorilla City. Você continua a visão da Cersei, agora com outro objetivo, que seria matar o Gorilla Grodd. O Gorilla Grodd não tem como esconder o jogo, ele é vilão. E aí você pode tratar ele como vilão desde o início da temporada, sem um grande plot twist. Que foi pra mim um problema da primeira temporada, que era esconder o vilão, né? Que no final era a Princesa Ilana. E a gente não ficou sabendo realmente o que a Princesa Ilana queria, né? Com o Gorilla Grodd, não, os objetivos iam ser claros desde o início. E pra Gorilla City, pra mim, seria o melhor caminho da segunda temporada. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião em cima dessas teorias. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram. E no mais, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Deixa aquele like, se inscreva para ficar sabendo mais do DCU do James Gunn. E no mais, eu fico por aqui, vocês estão ligados. Dali DC. E esse foi o vídeo teorizando a segunda temporada de Creature Commandos. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.